Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por quê? Deus escolheu a tribo de Judá para começar a consolidação das conquistas. Primeiro, entendendo, é necessário consolidar as conquistas. É necessário você entrar pela porta e continuar no caminho da salvação. É o caminho da santificação, sem a qual ninguém vai ser salvo. Entende isso? Apesar de algumas igrejas pregarem outra coisa, aceita Jesus, está garantido, está salvo. Se quiser se santificar, aí vai ter galardão. Não é assim que a Bíblia diz. Se não se santificar, não tem salvação. A salvação é só para aqueles que chegaram ao final, salvos. Tem que perseverar até o fim. E a perseverança é nesse caminho da santificação. Não basta apenas entrar pela porta. Tem que continuar a seguir o caminho da salvação. A salvação não é só uma porta e ficar na porta. A porta é a entrada, tem que depois continuar. Israel conquistou em grandes guerras, vencendo os maiores exércitos que representavam o poder na terra de Canaã. E o Josué completou a sua tarefa e despediu as tribos, cada uma para a sua herança. As tribos já tinham recebido, cada uma, a sua herança, mas eles tinham que consolidar a posse daquela terra, ou seja, terminar de eliminar os inimigos espalhados. Se eles não fizessem isso, os inimigos estariam se reaglutinando e formando grandes grupos e exércitos que poderiam resistir aos israelitas. Como os israelitas já estavam espalhados, eles não estavam concentrados em um grande exército pronto a defender em qualquer lugar. Isso teria que ser feito por cada tribo, separadamente no seu território. Eu quero fazer comparações. A vida cristã não é vivida só na igreja. Aliás, é o lugar onde menos se vive a vida cristã. Ela é vivida muito mais no seu lar, no seu trabalho. Quando você sai da igreja, você deveria ir para dar culto a Deus junto com os irmãos, se alimentar, se fortalecer espiritualmente, depois voltar para a sua casa, para a sua vizinhança, para o seu ambiente de trabalho, para a sua vida familiar, para edificar a obra de Deus, se fortalecendo. Vida cristã não é só assistir a algumas reuniões na igreja, é principalmente o dia a dia, na prática, na família, na vizinhança, no trabalho, na escola, onde você é colocado pelo Senhor. Isso aconteceu com Israel. As grandes conquistas foram todas feitas sob o comando de Josué. Mas agora, tribos despedidas, separadas, para cada uma consolidar a posse no seu território. E em alguns casos não seria fácil. Os inimigos ajuntados foram vencidos, mas eles estavam ainda restando alguns espalhados. E a ordem do Senhor era muito radical, não tolerar. Mas acontece que nem todas as tribos estavam corajosamente dispostas a isto. Algumas tribos acharam que o território que elas tinham e que estava liberado de adversários era suficiente para eles viverem, se estabelecerem, criarem seus gados, e que a existência de adversários ainda no seu território, desde que eles ficassem no seu cantinho, não atrapalharia a sobrevivência deles. Eles pensaram assim, Deus não. A ordem de Deus era que eliminassem por completo os adversários do território, mas as tribos entenderam, na maioria delas, que podiam conviver com os inimigos, desde que os inimigos não oferecessem perigos. E isto aconteceu. Os inimigos lograram permanecer
e Israel não teve o zelo de continuar as conquistas, consolidando as grandes conquistas já conseguidas. Eles não tiveram esse zelo. Josué morreu, o livro de Josué foi encerrado, mas começa o livro de Juízes, o início de uma outra época de cerca de 400 anos, em que a coisa ficou séria, porque o povo de Israel normalmente não se unia e cada tribo vivia o seu jeito. A maioria delas, tolerando adversários, foram se enfraquecendo e depois alguns desses adversários voltaram a reconquistar pedaços que Israel já tinha tomado posse. Isso trouxe problemas seríssimos. E eu quero ler então o início do livro de Juízes. Começa assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Os filhos de Israel perguntaram. Respondeu o Senhor. Deus estava presente através de profetas, de sacerdotes, não sabemos exatamente quem Deus usou aqui, mas Deus respondeu prontamente: Judá subirá primeiro. Eis que nas mãos de Judá eu entreguei a terra. Disse, pois, então Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os restantes cananeus. E também eu, Judá dizendo, subirei contigo, Simeão, a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Boa iniciativa. Judá, apesar de ser já a tribo naquela época mais numerosa, também parecia ser a tribo mais forte, talvez por isso Deus a escolheu para começar aquelas guerras de consolidação, mas mesmo assim Judá foi humilde e pediu ajuda à sua tribo irmã Simeão. Simeão tinha herdado junto com Judá, dentro de Judá. As duas tribos estavam juntas num só território, embora fosse muito grande, mas num território só. E aquela união foi muito boa e apropriada. Aparentemente, ela não se repetiu mais nas outras tribos. Deveria se repetir. O que significa isso para nós? Os cristãos devem se unir. Não tem erro nenhum duas igrejas funcionarem no mesmo templo. Alugam um templo ou é propriedade de alguém, uma aluga, uma faz reunião de manhã, outra faz reunião de tarde, outra de noite. Duas ou três igrejas funcionaram no mesmo templo. Você já viu isso? Ah, não, mas isso não pode, isso aí e tal. O que os outros vão pensar? Qual vai ser a placa que vai estar lá na frente? Detalhes assim são levantados. Mas eu acho simplesmente um absurdo ao bom senso uma igreja ter um templo para reunir só uma, duas vezes na semana. É um desperdício. O templo poderia ser muito melhor utilizado. Para nós na comunidade, a ideia de um templo não é só para reunião, é para abrigo da vida comunitária. Então, um templo tem que ter local de dormir para abrigar missionários e pessoas a trabalho, tem que ter cozinha, tem que ter alguns locais com cadeira para as pessoas ficarem, se assentarem, conversarem, poderem combinar coisas, fazer pequenas reuniões, trabalharem, independente de grandes reuniões. O templo é para ser usado. O templo não é para ser sacralizado, é para ser usado, não é para fazer apenas uma, duas, três reuniões na semana. É para ser bastante usado. Eu não vejo problema nenhum em uma, duas, três, quatro igrejas compartilharem o templo, o mesmo templo, desde que não coincidam os dias de reunião, para não trazer problema, mas seria uma melhor utilização, mais apropriada. Agora, por que uma igreja tem que gastar muito dinheiro para ter um templo, a outra tem que gastar mais dinheiro ainda para ter outro templo e ficam concorrendo, cada uma gasta uma fortuna de dinheiro,
que poderia ser utilizado na obra missionária. Mas estão gastando em construção de templos para serem pouquíssimo utilizados. Olha, isso não é boa coisa. Deus não aprova isto. Uma inversão de fortunas de dinheiro em um templo para ser pouquíssimo utilizado. Isso não é lógico, não é bom. E por que uma igreja tem que ter o seu templo? Ela não pode compartilhar com outra? Então essa lição de Judá foi muito importante. Compartilhou o seu território, que era grande, com a tribo de Simeão, se juntou com a tribo de Simeão para fazer aquelas guerras de consolidação, e foi muito útil, e Deus então dirigiu Judá para fazer isso, para ser como que exemplo para as demais tribos. Infelizmente, elas não seguiram e o resultado foi muito duro. A maior parte das tribos não conseguiu consolidar os seus territórios e logo depois eles começaram a ter problemas com esses adversários que ficaram. Mas as guerras empreendidas ali por Judá foram muito significativas, foram vitórias contundentes. Começaram conquistando Jerusalém. Interessante, Jerusalém tinha ficado na herança de Benjamim, mas, na verdade, era dominada por outros adversários cananeus. E Judá partiu e venceu aqueles que moravam em Jerusalém, que por enquanto não eram jebuseus, mas o Adoni-Bezeque era o chefe ali. O Adoni-Bezeque era muito forte, poderoso. Ele disse, pois é, eu venci 70 reis e humilhei esses reis. Agora, Deus me paga o que eu fiz, eu sou humilhado por vocês. Então os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomaram a cidade, passaram a fio de espada, puseram fogo à cidade, mas não continuaram na posse. Depois Jerusalém veio a cair nas mãos dos jebuseus. E dali eles partiram para Hebrom, porque havia gigantes em Hebrom. Lembra lá daqueles espias da época do deserto ainda, quando os espias foram enviados, ficaram apavorados com os gigantes. Então chegou a hora de vencer aqueles gigantes. Eles eram gigantes que punham medo, mas não conseguiam formar um exército de gigantes, um exército de pessoas, e Josué venceu os exércitos todos, mas os gigantes continuaram. Agora chegou a vez de Judá tomar posse. Então, liderados pelo Calebe, foi muito importante para a tribo de Judá ter um Calebe. Desde o início, junto com Josué, ele foi fiel, ele foi valente, deu exemplo, serviu de modelo. Por causa dele, Judá se tornou aquela tribo pujante. As outras, infelizmente, não seguiram o modelo e logo começaram a ser derrotadas, e o livro de Juízes é o relato de muitos episódios tristes. Hoje nós vemos, infelizmente, muitas igrejas passarem por situações dificílimas, porque os líderes não querem se humilhar, a pedir ajuda a outros, a se unir com outros, e ficam tentando lutar sozinhos, e o mundo vencendo muitas igrejas. Infelizmente é uma época difícil, mas que Deus dê sabedoria e entendimento aos líderes para seguirem o exemplo de Judá e se unirem com os outros e buscarem a unidade da igreja para poder resistir aos dias maus em que vivemos. Você entende isto?